É visível no Daniel Chapo uma boa vontade. Mas essa boa vontade, para se implementar, é necessário reformar a estrutura interna do partido, se livrar das amarras, né? Se livrar do conservadorismo, se livrar das elites. Porque enquanto não se livrar do conservadorismo e das elites do partido, tudo quanto for a fazer, embora seja visível que ele tenha boa vontade como líder, vai ser reduzido em nada. E isso precisa dele ser assistido por uma geração jovem. Os jovens são a maioria em Moçambique dentro do partido. E existem pessoas dentro da Frelimo que se presume que querem mudanças, quer dentro do partido, quer no país. Mas não fazem porque são cobardes. E no dia que deixarem a cobardia e se posicionar, iam auxiliar da melhor forma o Chapo para incrementar mudanças dos quais ele demonstra que tem boa vontade. Agora, o que é que está a acontecer? Está claro que a nomeação do Pacheco, não obstante o seu currículo, que é bonito, e de facto todos nós queremos promoção, não há quem não quer progresso, todos nós queremos progresso, mas a nomeação dele está claro que é a cota do presidente Guebuza. Isso está claro, que provavelmente trata-se de uma cota, porque Chapo foi o menino, ou é um dos meninos do presidente Guebuza. Agora, por que essa cota? Pode haver interesses políticos, pode haver interesses pessoais, só eles é que podem nos justificar ou nos dizerem as razões de por que isso acontece. Porque está claro também, conforme disse Jauane, conforme repetiu o Pelem, que dentro da Frelimo funciona o sistema de cotas. Há cotas para velhos, há cota para jovens, e os velhos são os que têm maior cota, por causa dessa questão de conservadorismo. Outras pessoas ainda defecam nas fraldas, mas são empurrados para assumirem cargos de superioridades, cargos de grande relevância, que só vão dormir. Os conheço, os nomes não posso dizer. Os conhece, mas estão em mas que estão a ser nomeados para serem alguns conselheiros. Você já se vê que pela idade já estão cansados, acho que usam até descartáveis, já estão cansados, moribundos, pela idade que eles têm, mas estão a ser nomeados. Eu entendo que não é a vontade do presidente Chapo, é o problema de cotas, porque vendo o Chapo, que é um líder que demonstra ter boa vontade, na boa vontade que parece que lhe caracteriza e na sensatez que ele tem, algumas pessoas não iam nomear. Segundo, é uma figura controversa o Pacheco. Não obstante o seu currículo rico, é controverso. É descrito como mau arrogante. Até o próprio Jacama, que é o sobrinho, acho que é o tio do Pacheco, fala dele com desdenha, por causa da postura dele. Se lembrem vocês que as rondas de negociações tiveram centenas de rodadas por causa da arrogância do Pacheco. Não havia outra coisa. O testemunho que sai dos que estavam à frente das negociações do governo e Arenamo dizem que o Pacheco é que dificultava as coisas por causa da sua prepotência, da sua arrogância. Então, é uma figura controversa. É por isso que tivemos centenas de rodadas que depois, quando foi trocado ou substituído, nós vimos que o processo de diálogo, de negociações, fluiu com uma rapidez um pouco rápido. Segundo, a necessidade de sangue novo. É muito importante haver sangue novo.
Existem determinados cargos, nós dissemos sempre que, e nós não queremos ser manipulados aqui. Graça Machel, quando foi ministra da Educação, tinha 28 anos. Graça Machel era jovem, na época do governo de Machel. O único do governo que tinha uma idade elevada era, não no governo, Samora parece que tinha por aí 45, o mais velho era o Marcelino, que tinha por aí entre 50 ou 50 alguma coisa. Mas todos eles, desde Machel, que tinha 45 anos para baixo, a maioria eram jovens. Chissano era ministro, tinha 30 e pouco anos. Guebuza ocupou pasta, tinha 30 e pouco anos, eram jovens. Por que agora somos obrigados a ser governados por um bando de velhotes gagás? Por que não há sangue novo? Os jovens eram competentes em 75, agora não são competentes, não podem governar. Os velhotes gagás partem de quantos anos? Os velhotes gagás são esses que estão a ser nomeados. Analisa só esse governo. Pega esse governo e analisa. Quantos jovens você tem no governo? E quantos velhos você tem no governo? Alguns estão a se arrastar, mas estão a ir lá. Eu acho que esses devem ser considerados como uma reserva moral nossa. Uma reserva histórica nossa. Manguene, eu perguntava, os ditos por si velhotes gagás partem de quantos anos? Você já sabe que acima de 60 anos já é velho. Você já sabe que tem direito até à reforma, a aposentar. Então, quando o Manguene tiver 60 anos, não vai querer ser nomeado? Vou querer ir à aposentadoria. Apesar de nosso contexto, estou já nos 30 e tal, ainda nem tive nada. Quando querer envelhecer, já não terei nada. São tantos jovens aqui no nosso país que têm quase 40 anos, 50 anos, ainda não tem nada. Alguns têm 45, ainda vivem em casa dos pais. Não por opção, porque querem. É porque as condições socioeconômicas impõem que eles estejam lá. Quer dizer, você chegar nesse país, porque na juventude, primeiro, as oportunidades são raras. Segundo, não são confiados. Não obstante as oportunidades serem poucas, segundo, não são confiados. Então, você chega aos 40 anos, ainda não fez nada. Vai chegar diferente dessa gente. Já tem um histórico desde lá, já vem acumulando riquezas. São pessoas estáveis, são pessoas que já deviam ir descansar e se dar oportunidade já a novas pessoas, não pela idade apenas, mas porque sangue novo. E sangue novo, estamos a falar de inovação e criatividade. Estamos a falar de diversidade e experiência. Experiências já atualizadas, não experiências da antiguidade, experiências da antiguidade, da modernidade. É por isso que eu até perguntava. Das renovação e bom desempenho. Manguene, é por isso que eu perguntava ao Pelembe, ao professor Júlio, não será o critério de experiência em matérias de governação? Não tem nada a ver com experiência, tem a ver com conservadorismo dentro da Frelimo e cotas dentro da Frelimo. Porque o sistema que foi desenhado aqui em Moçambique é que a Frelimo é que dirige o Estado. Não o governo eleito dirige o Estado. Nesse momento, ninguém deve se iludir, achar que Chapo é quem está dirigindo. Não, ele está amarrado ao partido. Por isso que eu disse, ele tem boa vontade, demonstra ter boa vontade, mas ele está amarrado ao sistema político partidário, que determina essas cotas, que devem ser colocados, deve ter ala Guebuza, ala Chissano, ala Nhusi, criar-se alas. E não obstante as alas, tem que ter lá a cota dos antigos combatentes, tem que ter lá a cota das mulheres. E o mais engraçado, a cota dos jovens é a cota mais menor, sendo que os jovens são a maioria. Não apenas no país e dentro do partido. Mas a cota mais menor é a cota dos jovens, que são por aí, nem sei se chegam a 30%. E o restante das percentagens são divididos entre os velhos, entre as alas, entre velhos alas
e as elites do partido. Então, isso é o que estraga. Não há outra coisa que estraga. Enquanto a Frelimo não se reformar institucionalmente por dentro e criar condições com que se separe o partido e o Estado, e o partido e o Estado estiverem juntos, estiverem mesclados, não haver essa reforma, essa ruptura, se entender que Chapo, ainda que seja representante do partido, assuntos do Estado, assuntos do governo, são diferentes dos assuntos políticos partidários. Enquanto continuar a haver essa interferência, esse determinismo, toda a boa vontade de Chapo vai reduzir-se a nada. O que vai acontecer? O nível de rejeição de Chapo e do próprio partido Frelimo vai aumentar. Mas ok, Manguene, o atual presidente da República tem setores estratégicos, alguns jovens, o ministro dos Transportes e Logística, o ministro das Obras Públicas, Educação também, o ministro das Obras Públicas, o ministro da Educação, Administração Estatal também, que é o INPISA. Sim, temos também na Justiça muitos jovens. Na Justiça tem. não temos de alguma forma aqui. Temos, por exemplo, a pasta da Juventude e Desportos, que é dirigido pelo Paulo Manance. Temos Carla Alexandre. Manance é jovem. Sim, é jovem. Temos também. Afinal, falava de jovens de quantos anos? O que é jovem? Juventude de parte de que idade? Juventude de parte de que idade? É uma questão. Falávamos da Carla. Estatística. Do Rosário Louveira, que está na pasta das Finanças, Samaria. Traga os nomes e traga as idades e vamos concluir se são jovens de facto ou não. Porque não confundirmos jovens. É que noutra fala, o Manguene disse não acima de 60 anos. Estamos a dizer que a maioria dos que estão ali já estão nos 60. É isso que nós dissemos. A maioria dos que estão ali já estão nos 60. Ok. Poucos estão abaixo de 45 ali. Poucos estão abaixo de 45. E são agora independentemente 145, de setores estratégicos ou não. Estamos a falar de setor de governação no seu todo. O que nós precisamos é de sangue novo. Pessoas que vão trazer novas experiências, então, novas dinâmicas. E não mesmo as pessoas que já comeram, roeram até ossos, viajaram para a torta direta, para cima e para baixo, como se não houvesse outros quadros no país. Com tantos quadros, este país é rico em quadros, dentro e fora da Frelimo. Dentro e fora da Frelimo, este país é rico em quadros. Por outras palavras, queremos pessoas competentes, jovens, que não tem até não tem nenhum passado comprometedor. Não, por outras palavras, o Manguene estaria a considerar que pessoas com uma inteligência... Inteligência, integridade... Sim, espera. Sim. Estaria a considerar que pessoas com alguma inteligência comprovada, temos, por exemplo, o professor Júlio, já não poderiam estar nomeados, o professor Júlio Gonçalves, não poderiam ter nomeações. E você que está a trazer esse nome, não sei que interesse tens com esse nome. Estou a falar do professor aqui, que está no painel. Desculpe, eu até... Não, temos que ir com quero o professor não me dar nhonga lá na instituição. Mas eu até queria... É que não, o professor estaria a considerar que o professor já não pode ser nomeado para uma pasta ministerial, é o que está a dizer. Dava, eu queria, por exemplo... Vou lhe dar só um minuto. O professor está bem lá onde está, na academia. Eu acho que o José Pacheco, vários outros, deviam seguir o exemplo do professor. Então, não, poderia... Então, não pode ser nomeado, por exemplo, a uma pasta da educação? Significa a academia, onde ele está. É passar o testemunho, é ensinar. Tá vendo? Imagina o professor, a bagagem que ele traz, e se tivesse passado por esses ministérios todos com o currículo, qual é a mais-valia que Zé Pacheco ia trazer na academia? O maior problema aqui, Odava, não é Zé Pacheco, fulano, A e B. O maior problema aqui é que quem colocou o país no fundo do poço nesses 50 anos são essas pessoas.
Ok, tudo bem. Quem nos levou à Pelé, desgraça são Pelé, essas Pelé, pessoas. Pelé vai falar depois do Aleluia. Roberto Aleluia. Oh, professor, parece que já não merece ter alguma pasta ministerial. Infelizmente, porque já está. O professor está bem na academia. Você quer ele empurrar Claro. o Sim, ministério ele está fazer? para na colocar ele academia. lá, está Então, público. por exemplo, Tem que passar testemunho. ele está na conforme academia, disse então o não Pelé. pode, por exemplo, ocupar uma pasta de ministro da Não Educação. estamos a dizer isso. Estamos a dizer que num país jovem. Eu só queria fazer uma pergunta. Mas não, vamos ao Roberto. Roberto,